Bom, nós vamos, na nossa unidade 1, apresentar os pensamentos de Maquiavel e Karl Marx. Maquiavel é o inaugurador da teoria política moderna. Ele se vê, pela sua experiência profissional, trabalhando para o Estado italiano, e diante da grande conhecedor, pesquisador de história e interessado pelo problema do Estado italiano, ele resolve escrever uma obra dedicada à própria experiência política e diplomática da figura do governante. É muito interessante, porque ele se vê pressionado por uma situação real. A Itália estava dividida em 5 grandes regiões e ele temia que eventualmente viesse uma guerra civil interna dentro da Itália e a Itália implodisse como Estado. Então ele tenta resgatar, apresentar um modelo que pudesse resgatar a reunificação da Itália, que pudesse promover. Na verdade, isso só viria a acontecer no século XIX. A teoria de Maquiavel, do ponto de vista prático, não surtiu efeitos imediatos. Mas é preciso registrar. Maquiavel, pela primeira vez na história do Ocidente, nós temos o registro de uma proposta de administração, de gerenciamento do Estado, que consiste exatamente na obtenção e na manutenção do poder. Em momento algum, Maquiavel se preocupa com o problema econômico, com o problema da administração da economia do Estado. Esse é um problema-chave no Estado moderno, mas não faz parte das preocupações maquiavelianas. Ele, ao contrário, se preocupa com o tipo de comportamento que um governante deve assumir para conquistar o poder e, ao conquistá-lo, para mantê-lo, para não perder esse poder. Então, ele faz várias exceções, o problema das forças, dos exércitos, das conquistas territoriais, do controle cultural dos povos conquistados, a relação do príncipe com os povos conquistados, com os povos da sede onde ele está. São questões extremamente interessantes que ele aborda ao longo do livro, vale a pena ler o livro, que vão nos introduzir na perspectiva de uma filosofia, de uma teoria política que considera o Estado moderno, que considera relações de poder. Ele tem como referência a figura de César Borges, que é sobrinho do Papa, e toda a trama que se desenrola ao longo do livro. Eu gostaria de destacar dois elementos importantes. Primeiro, que Maquiavel não se preocupa em fazer uma grande teoria política. Ao contrário, ele se situa no âmbito de uma situação real que é vivida, experimentada na Itália. Há quem interprete Maquiavel como um sujeito interessado em readquirir o seu posto na chancelaria, quer voltar à sua condição de funcionário público da Itália, e por isso ele escreve o livro como mero puxa-saquismo. Eu não acredito nessa hipótese. Eu prefiro dizer que ele quer reunificar a Itália.
nessa perspectiva, ele faz, como nunca antes, uma distinção entre moral e política. Quais são as grandes virtudes morais? Né? Que relação o homem virtuoso deve ter com o problema, por exemplo, de Deus ou do catolicismo? Né? Considerando que a Itália é um país católico, no ambiente do Renascimento. E como conduzir, como organizar, estruturar a política nesse Estado moderno. Essa é algo absolutamente peculiar no pensamento de Maquiavel. E, finalmente, uma distinção magnífica que ele faz entre virtude e fortuna. O termo virtude, ele não pode ser traduzido perfeitamente para o português. Mas o que ele está querendo dizer com virtude e fortuna é que a fortuna representa a sorte, o momento favorável que o governante, que o príncipe tem para governar e estabelecer a sua administração. E virtude? Virtude é um dom que só os grandes líderes têm, que é a capacidade de antever situações e se valer dessas situações como possibilidade de se estabelecer e se firmar no poder e garantir a estabilidade das relações sociais. Uma sociedade estabilizada, é o que a Itália não tinha naquele momento, é o grande ideal que só se obtém pela virtude. Bom, paralelamente a isso, nós vamos ver também a grande pequena grande obra pequena de Karl Marx e Friedrich Engels, que é o Manifesto do Partido Comunista. Eles trabalham no século XIX, né? Marx é pós-hegeliano, ele usa do método dialético de Hegel para aplicar esse método à história, a história real. E o que é a história na cabeça de Marx? É a história das relações econômicas, das relações de trabalho do homem sobre a natureza, transformando a natureza em utensílios para o bem-estar da humanidade. Porém, e aí está a grande birra de Karl Marx, esses bens não são devidamente ou igualmente distribuídos entre a sociedade. Alguns retêm a maior parte desses bens, desses benefícios do trabalho humano, enquanto a maior parcela da sociedade vive na carência. Então, o manifesto do Partido Comunista, ele vai exatamente convidar o operariado a tomar consciência da sua situação, a desalienar-se da sua situação econômica real e a promover um processo revolucionário dentro da sociedade. Em última instância, o que Marx e Engels estão pretendendo lá no século XIX é superar o modelo liberal capitalista, burguês capitalista, né, que vem desde o século XIII, e apresentar um novo modelo que eles chamam de socialismo e que culminaria na sociedade comunista, que nunca existiu nem nunca vai existir. Tá? Mas é importante dizer que muito mais do que propor o socialismo ou de propor a luta de classes, etc., Marx parte de uma boa base teórica, que é a obra de David Ricardo e Adam Smith, e vai preocupar-se ao longo de toda a sua obra
com o problema da emancipação do homem. Ele quer que o homem seja livre, né? Sobre todos os aspectos, e ele entende que o ponto de partida dessa liberdade é a dimensão econômica. Tá? Então, vamos estudar Marx sobre essa perspectiva, a tentativa de emancipar-se do problema econômico e, em decorrência, de todos os problemas que alienam ou que alheiam o homem à sua situação real. Tá? Desejo a vocês um bom estudo.